E a China divulgou que o país sofreu uma grande retração econômica nos 3 primeiros meses do ano. O PIB de janeiro a março despencou, a queda de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado é a maior desde 1976. O resultado pôs fim a uma sequência de números positivos. Desde 1992, quando a China começou a divulgar o Produto Interno Bruto, a segunda maior economia do mundo, não sabia o que era encerrar um período no negativo. A queda é reflexo da pandemia do novo coronavírus que paralisou a economia do país. E claro que se a China vai mal, a economia do mundo também enfrenta dificuldades. Para a gente entender melhor o que pode acontecer com a saúde financeira do planeta nos próximos meses ou anos, nós vamos conversar agora com o professor de Economia da Unesp e do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade, Elton Eustáquio Casagrande. Professor, muito boa tarde para o senhor, obrigado por atender aqui a Record News. Esses indicadores chineses apontam encolhimento da atividade econômica, já eram esperados, não é? Agora, apesar desses números, a expectativa é que a China consiga se recuperar até o final deste ano ou isso vai levar mais tempo? Bom, boa tarde. Eu acho que toda a questão depende e das respostas da saúde pública e da capacidade dos países em prover recursos, ciência aplicada para uma solução duradoura no que tange ao aspecto dessa pandemia e de outros surtos que estamos abertos a, sim, sofrer pelas imensas publicações científicas que têm demonstrado a fragilidade desse aspecto, tanto dos sistemas de saúde, como de uma luta de competição comercial, que talvez seja uma das maiores que estamos passando. Então, a resposta à recuperação econômica depende essencialmente da saúde pública. Isso, colocado dessa perspectiva, acho que é inédito para o mundo. Professor, agora como que essa retração da China influencia outros mercados no mundo? Bom, o fluxo comercial tem sofrido muitas interrupções e também aí o financiamento desse fluxo comercial. Então, não é apenas o grau de isolamento que atinge o mercado de trabalho, portanto, a possibilidade da pessoa se deslocar, mas também a possibilidade de financiar exportações e importações. E como os mercados estão também financeiros, portanto, não só de mercadorias, mas também os financeiros recebendo impactos dessa paralisação, todos os fluxos diminuem, seja de mercadoria ou financeiros, para prover o recurso ao próprio exportação e importação. Então, essa reorganização leva um tempo e não é porque se descobre, de repente, uma saída em termos de cura, que a economia consegue retomar. Por quê? Porque existem passivos que estão crescendo para as famílias, para as empresas e para os governos, e esse realinhamento não é imediato. Isso também prova, a exemplo de experiências históricas como o período entre guerras no século passado, que a retomada vai depender de uma grande reorganização econômica e também financeira das principais economias. Então, a questão de ter resiliência e paciência não são advertências, digamos assim, clichês. Elas são extremamente necessárias para favorecer a criatividade e o uso da melhor maneira possível dessa interrupção das rotinas, porque se nós temos uma riqueza hoje, é de uma certa maneira o tempo. A gente acabou de falar dos Estados Unidos, né, que já chegam aí à marca de 20 milhões de desempregados por conta dessa crise. O que esperar da economia americana por conta da crise provocada pelo coronavírus? Então, a relação do número de desempregados está relacionada com o pico ou com a identificação de qual é o pico dessa pandemia.
Então, se não houver reincidência e a trajetória for de redução, as expectativas, que basicamente é o que dirige a vida das pessoas, em torno de um recomeço, se tornam mais fortes. E aí os movimentos são favoráveis ao emprego, mas se esse não for o caso e o pico ainda demorar para realmente deixar de ser ápice para voltar a cair e a velocidade com que cai, o número de desempregados é difícil de prever. Por quê? Porque muitas atividades básicas, essenciais e intermediárias de produção estão sendo paralisadas, quer dizer, a cadeia produtiva e financeira se interrompe. E ao se interromper, e como os focos estão olhando para os picos da curva, essas coisas estão positivamente correlacionadas. A questão é mecanismo público e de distribuição de renda para um período mais longo, ou seja, a gente não pode se programar para 2 semanas. A gente tem que se programar em mecanismos monetários, financeiros e de transferência de renda com ação fiscal e monetária por 2 meses, 3 meses, para dar suporte à existência posterior, entende? Não é algo que se resolve como um mecanismo de preço no mercado de ações. É muito mais demorado. E é o desafio atual. Professor, rapidamente para a gente concluir, nosso tempo é curto. Quem deve se recuperar primeiro, na sua opinião? A economia chinesa ou americana? Pergunta de $1 milhão. Essa pergunta os mercados financeiros estão fazendo. Eu acho que os países provedores de energia, como o Brasil, têm grande chance. Energia e proteína, né? Desde que a gente consiga estabelecer um plano sustentável de desenvolvimento. É impressionante que a gente, com tanto aprendizado em planos nacionais de desenvolvimento, não consigamos reunir forças empreendedoras, empresariais de um lado e capacidade de planejamento de outro. Além da economia, eu acho que o grande foco é no poder da administração, dos planos estratégicos em colaborar. E para as pessoas o que eu poderia dizer é usar o melhor da maneira possível do tempo para recriar formas, talvez, de sobrevivência mais sustentáveis, porque é inevitável que a gente vai precisar. Muito bem, nós começamos com o economista Elton Casagrande, professor da Universidade Estadual Paulista. Professor, muito obrigado por essa entrevista aqui no Mundo Meio Dia. Uma boa tarde. Até a próxima.